Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Não podemos servir a Deus e a Mamon. É o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Mamon em hebraico significa dinheiro, literalmente. Mas, nesse caso, tem um simbolismo. Porque dinheiro é bom, dinheiro é ruim, é mal. Dinheiro é neutro. Vai depender do uso que nós fizermos dele. Se eu pegar o dinheiro e colocar na caridade, o dinheiro está sendo bem utilizado. Se eu pegar o dinheiro e utilizar em qualquer imperfeição moral, está sendo mal utilizado. Então o dinheiro é neutro. Nesse caso, Mamon, que significava literalmente dinheiro, tinha um simbolismo que foi colocado lá como se fosse avareza, vícios quaisquer, o equívoco moral. Nós então não podemos vivenciar o equívoco, o erro, se quisermos realmente servir a Deus. Nós vemos, por exemplo, um policial que eventualmente ele é bandido, comete uns crimes. Isso aí está ao agrado da população? Não, claro que não. A população paga o salário do policial para que somente venha fazer o bem, a nossa proteção. Se nós que somos imperfeitos, não gostamos e não achamos que realmente é um policial que eventualmente comete uns crimes, aquele policial que nós precisamos ter, que serve a população, quanto mais a Deus, perfeição absoluta, junto aos seus servos. Para servir a Deus, nós temos que buscar o nosso progresso moral e fazer o correto. Não podemos vivenciar o erro por compensação. Eu erro um pouco, mas também faço muita coisa boa. Vou compensar o meu erro fazendo muita coisa boa. Deus não é um negociante, não é um negociador. O Criador, a inteligência suprema, nos deu o livre-arbítrio para nós identificarmos o que é o bem e o que é o mal, aonde está o certo, aonde está o errado, para que nós venhamos desenvolver uma consciência e somente fazer o que for o certo. Alguns dos nossos irmãos não compreendem bem isso e acham que fazem a maior parte do seu comportamento de acordo com a vontade de Deus, se acham servo de Deus. Não é o caso. Ele será talvez um candidato a servo de Deus. Mas nós precisamos ser perfeitos para servir a Deus? Não, não precisamos ser perfeitos. Nós já erramos. Não podemos continuar errando, imaginando que, eu sei que isso é errado, mas eu faço muita coisa boa. Mas se você sabe que isso é errado e você ainda faz, você não está servindo a Deus. O que passou, passou. Assim, o amor cobre a multidão de pecados. Eu errei, não quero errar mais, vou vivenciar somente o amor e dessa maneira vai cobrir o que passou. Mas se daqui para frente eu já saber que isso é errado e ficar vivenciando um erro, achando que é pouco, para compensar com outras boas ações, isso não existe. Eu não poderei ser candidato a servo de Deus. Não posso ser aquele policial que faz quase tudo certo, mas vai ali e ele rouba um pouco. Não. Nós temos que ser realmente homens de bem. Errar, todo mundo já errou. Nós temos que corrigir o erro do passado e daqui para frente não errar mais. Podemos nos equivocar sem ter a consciência, sem compreender que isso é o errado. Isso acontece. É natural. Não podemos ter a consciência
de que isto é o equívoco, e em função disso eu vou vivenciar isso achando que é pouco, porque eu faço outras coisas boas. Não podemos isso. Já compreendemos que não podemos servir a Deus a mamão. Aquele que sabe que é o erro, ele não está buscando o progresso moral, não está buscando a perfeição relativa, não está trabalhando na causa do Cristo como Cristo espera. Nós vemos irmãos que buscam o progresso, como está lá no Evangelho, um candidato a servir junto ao Cristo. O nosso mestre falou: dê tudo aos pobres e me siga. Aí ele não quis. Por que ele deu mais valor a quê? Às suas posses materiais ou ao Cristo? Ele deu mais valor aos seus bens materiais. É o apego. Nós não podemos ter mais apego à matéria em detrimento do nosso crescimento espiritual. O Cristo, nessa passagem, ele diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É o apego à matéria. É aquele indivíduo que valoriza mais o que é posse física, ouro, dinheiro, imóveis, do que um crescimento espiritual, se aproximando do Cristo, vivenciando somente o bem. E assim, em diversas passagens, nós vemos como lá o rico e o Lázaro. Lázaro é o mendigo na sua porta, o rico não fazia nada pelo doente que estava na sua porta, ambos desencarnaram, o rico continuou sofrendo depois. E o Lázaro passou a ficar em lugares de mais destaque no plano espiritual. O que acontece, não importa o que nós somos aqui, ricos ou pobres, mas sim o que nós levamos para o outro lado da vida. O que nós vamos levar? Não é matéria. São as nossas virtudes e imperfeições. Estamos trabalhando as nossas virtudes, diminuindo as nossas imperfeições, ou ainda estamos presos a elas, achando que são poucas, olhando para o passado, nós que já foram maiores, olhando para nossos irmãos que têm outras imperfeições ou as mesmas maiores? No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, depois desse capítulo de não poder servir a Deus a mamão, veio o ser de perfeitos. Óbvio, o Cristo nos convida ao progresso moral, para que nós sejamos perfeitos, para que nós busquemos o progresso moral. Não podemos ficar estagnados. Estagnado é parado, é omissão, é falta. Temos que vivenciar diariamente o nosso progresso com humildade, com alegria e com pureza, pensando no dia de amanhã como uma nova oportunidade na construção da nossa regeneração, reparando faltas. Pois, como foi dito, até o último ceitil terá que ser pago. Ceitil, que era uma moeda, representando 16avos do denário, que era uma moeda de prata romana, representando um dia de salário. O ceitil podemos considerar como centavo. Então, até quando o nosso último centavo que nós devemos, e para ser pago, nós ainda teremos que vivenciar um ambiente de acordo com o nosso crescimento moral, um ambiente para expiação, para resgatar essa dívida. Estamos devendo um ceitil? Estamos com dívida. Temos que resgatar? Sim. Se eu errei no passado e não erro mais, ótimo. Daqui para frente eu estou resgatando a dívida do passado. Mas se eu tenho a consciência de um erro que eu estou vivenciando no presente, eu não posso ser merecedor do grande título de servo de Deus. Possamos nós termos sempre a humildade necessária para compreendermos os desígnios de Deus
dos benfeitores espirituais que realmente servem ao Cristo como Ele espera. Que nós nos amemos uns aos outros.